Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa correção do PET volume 2, semana 1 do primeiro ano do ensino médio, arte. Hoje iremos falar a respeito do fundamento das artes visuais ao longo da história. Bom, como sabemos, a história da arte é incrível. Ela foi se transformando ao longo do tempo. O ser humano sempre precisou da arte como importante ferramenta de expressão. No material de vocês foi abordado que as artes visuais são as produções artísticas onde iremos apreciar principalmente com o campo da visão, com o sentido da visão. Então nós vamos ter alguns exemplos como design, a fotografia, o cinema, a gravura, a escultura, a arquitetura, desenho, pintura, entre outros. É muito interessante notar que as artes visuais ela é extremamente importante para o desenvolvimento da expressão artística humana. E conforme o tempo passa, os artistas eles sempre vão procurar maneiras diferentes de deixar a sua marca registrada na sociedade. É uma forma que o ser humano encontra de marcar. E a arte ela vai entrar como uma ferramenta extremamente importante e fundamental para que isso ocorra. A história da arte ela mostra como que a utilização das mais diversas linguagens contribui para que a história fique registrada. Isso é muito interessante. O material de vocês trouxe alguns exemplos de como a arte ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Lá no início da história da arte, nós vamos perceber que o homem pré-histórico ele vai trabalhar muito com a questão dos materiais rudimentares, aquilo que ele tinha à disposição dele. Ele vai trabalhar muito com a questão envolvendo a representatividade da sua vivência, do seu cotidiano. Então nós vamos ter desenhos simples feitos nas paredes das cavernas, onde eles iriam representar de fato aquilo que eles estavam vivenciando naquele período e que são fundamentais para que a gente possa entender como que era o tempo, como que eram os dias naquela época. E nós vamos perceber que à medida que o tempo passa, a arte ela vai se transformando e ela sempre vai estar interligada no meio pelo qual nós estamos inseridos. Então nós vamos perceber, por exemplo, na era contemporânea, que os artistas eles irão utilizar diversos tipos de materiais, eles vão utilizar diversos tipos de técnicas para tentar se comunicar com o público. E esse público, ele vai principalmente não só visualizar aquela obra de arte pronta, como também irá refletir acerca daquilo que está sendo exposto. Isso que é o interessante da arte. Você não vai apenas apreciar, você vai pensar, você vai refletir, você vai tentar dialogar com aquilo que está sendo exposto, o que vai acarretar consequentemente no seu crescimento. O material de vocês trouxe um trabalho muito interessante de uma artista chamada Vicky Muniz. Esse artista ele trabalha com diversos tipos de materiais, sempre abordando temas muito atuais. Temas que levam o público a pensar, raciocinar, a interagir, inclusive refletir de forma crítica acerca daquilo que está o envolvendo, o que é muito interessante esse papel que a arte desempenha. Na primeira questão, nós temos o seguinte: de acordo com o texto e as imagens acima, você considera importante a produção de artes visuais como forma de diálogo entre as pessoas e os acontecimentos do mundo? Justifique sua resposta. Então aí nós temos uma resposta pessoal. Vocês vão expor o ponto de vista de vocês acerca deste assunto. No meu caso, eu coloquei uma resposta simples para que vocês consigam compreender. Então eu coloquei que por meio da arte, nós podemos nos comunicar com a sociedade e conosco mesmo. A arte é uma excelente ferramenta onde podemos dialogar sobre diversos assuntos presentes na sociedade, como meio ambiente, política, assuntos sociais e etc. Ela vai abrir caminho para uma reflexão contínua que pode gerar bons frutos. Já na questão de número 2, nós temos o seguinte: analise os parágrafos abaixo e responda o que se pede. Então, na parte A, nós temos: a arte greco-romana foi a grande responsável por fazer as pessoas públicas da época conhecidas por todo o império.
B. A produção de artes visuais ao longo da história sempre buscou usar de objetos do lixo para se mostrar eficiente, atuante também no meio ambiente. E C, nós temos as artes visuais, são todas as manifestações artísticas que conhecemos, a saber, música, escultura, desenho, teatro, cinema, pintura, fotografia, dança e arquitetura. Agora, marque a opção correta. Então, diante dessas 3 afirmativas, vocês iriam assinalar apenas a alternativa correta, a alternativa que vai trazer uma informação correta. Então, nós vamos ter a alternativa A. Somente a primeira afirmativa está correta. Lembra do que nós falamos anteriormente? Por meio da arte, o ser humano ele consegue registrar, deixar sua marca, fazer com que o público conheça aquilo que está sendo transmitido, exposto e assim por diante. Então, lá na Grécia Antiga, nós vamos ter justamente isso, né? A arte greco-romana, ela vai trabalhar vai trabalhar muito com essa questão de esculturas. Os artistas irão fazer muitas esculturas, muitas pinturas, para tornar público aquilo que eles queriam. Já na parte B, nós temos uma afirmativa incorreta. Lá disse que o ser humano ele sempre buscou utilizar de objetos do lixo para se mostrar eficiente, atuando também aí na questão do meio ambiente. Então, nem sempre. Hoje em dia nós vamos ter artistas que vai trabalhar com essa questão. Um exemplo foi o Vicky Muniz, mas nem sempre isso ocorreu ao longo da história da arte, muito pelo contrário. Na parte C, nós vimos que as artes visuais, ela vai englobar diversos aspectos, só que a alternativa trouxe música, dança, o que não faz parte aí das artes visuais, ok? Já na questão de número 3, nós temos o seguinte: você seria capaz de imaginar uma obra de artes visuais no seu bairro? Onde você gostaria que ela estivesse? Para você, qual seria a reação das pessoas ao passarem por ela? Então, é uma resposta pessoal, vocês vão expor o que vocês pensam a respeito do assunto, o que vocês desejariam que tivesse aí no bairro de vocês relacionado às artes visuais. Aqui eu coloquei a minha opinião também. Então, eu imagino várias esculturas feitas a partir de objetos destinados ao lixo expostos em praças públicas. Também imagino uma espécie de museu onde pessoas de toda a cidade podem expor suas produções artísticas para apreciação do público em geral. É uma ideia, algo que eu acho que seria muito bacana se tivesse em minha cidade. E eu acredito que em todas as cidades em geral, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da correção, eu espero que vocês tenham tirado proveito. Caso vocês tenham tirado proveito, não deixe de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, pois semanalmente eu vou estar disponibilizando para vocês aulas com a questão envolvendo a arte, inclusive as correções dos pets, ok? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, me sigam lá no Instagram, vou deixar o meu endereço aqui, tá ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima!